Robson. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite através da vida do Robson. Deus, derrama sobre ele, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Que diminua ele, Senhor, e que tu cresça nessa noite, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que tu fica com outro. Glória a Deus. Só deixa eu ajeitar aqui o nosso carrinho, eu parei. Agora tá certo. Boa noite, pessoal. Apesar do frio, eu vou pedir um esforço da atenção de vocês por 30 minutinhos. Eu quero ser rápido naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Como alguns já sabem, eu vou falar assim baixinho e calmo a mensagem toda. Então, nesse frio, faz um esforcinho com a atenção, não dispersa. O Léo não está aqui hoje, mas tem uma fala do Léo que ele usou há muito tempo. É que ele queria construir um entendimento. Essa noite eu quero construir um entendimento. Então, eu preciso da atenção de vocês. Queria pedir para abrir em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Só para eu tirar uma dúvida, quem assistiu ou estava no culto de domingo? Quase todo mundo. Faz uma coisa durante a semana, escuta de novo. Acho que vai estar ali junto com o que foi falado. Então vai fazer mais sentido a mensagem junto com a mensagem de domingo. Marcos, capítulo 8, verso 22. Então, chegando a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva aos olhos e lhe impondo as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porém como árvores. Os vejo andando. Verso 25, então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Eu acho que é o único milagre, depois o pessoal pode corrigir, que Jesus tem que tocar 2 vezes. E eu fiquei pensando por que tinha esse texto na minha mensagem. Porque ele vai ficar isolado de todo o resto, mas vai fazer sentido no final. Só para a gente pensar, como eu falei, é para construir um entendimento, que algumas vezes a gente é tocado, a gente tem um encontro. Quantas vezes tu veio aqui no apelo, no final, a mensagem que foi pregada fazia muito sentido para ti. Tu recebeu a palavra e não mudou completamente a tua vida. Sabe, tu saiu, hoje é sábado, tu veio, teve uma palavra, o louvor foi legal, amanhã vai vir, tem outro culto, e segunda-feira parece que não mudou. É que eu queria falar sobre constância. Sobre a gente precisa de outro toque. Mas para esse segundo toque, a gente precisa ser sincero. Jesus pegou e fez uma pergunta para ele. Perguntou como que ele estava enxergando agora. E se a gente for parar para pensar, ele era cego, então ele não enxergava nada. Agora ele estava enxergando, estava melhor do que antes. E se a gente for bem acomodado e a gente for começar a ver, talvez a gente ia falar para Cristo que estava bem. Talvez segunda, a minha visão esteja completa.
A gente ia deixar um mestre, talvez, só um talvez, ele sair. E essa noite é para isso, para a gente ser sincero. Durante a mensagem toda, que tu seja sincero. Não comigo, mas contigo mesmo. Dentro daquilo que vai ser dito, que tu seja sincero. Talvez o que tenha impedido uma transformação completa e tenha a necessidade de um outro toque, e isso não tem erro nenhum, é que tu tem te acomodado. Ou tu não tem sido sincero contigo mesmo. E pode só projetar Jeremias 8, versículo 11, porque o foco da mensagem, eu vou começar de trás para frente, é para a gente ter profundidade. Ofereceram curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Minha tradução está, eles diziam paz, paz, porém não há paz. E talvez esse seja a nossa situação. A gente está dizendo paz, paz, mas lá no íntimo do nosso coração não há paz. Que a ferida foi tratada só de forma superficial. A gente falou no Léo e meio que foi uma invocação do Léo. O Léo acabou de chegar. E tem sido isso, por falta de sinceridade no nosso coração, de verdade. E também um pouquinho de comodidade. Tem sido só superficial. Então, que essa noite a gente consiga alcançar profundidade. Como eu falei que isso era isolado de toda a mensagem, vamos para a mensagem agora. Mas é no livro de Marcos também, capítulo 5. Marcos 5, versículo 21. Quero falar sobre a história de Jairo. Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Ele suplicou: minha filha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Do versículo 25 até o 34 é outra história, outra cura. Depois a história de Jairo volta lá no verso 35. Mas antes disso eu queria só ver uma coisa com vocês. Pode repetir só o verso 24? Só para eu ver como está na Bíblia de vocês. Marcos 5, 24. Foi com ele. E foi com ele. E isso acho que é o grande negócio da nossa caminhada. É que Jesus está indo conosco. Hoje a mensagem é sobre essa parte, eu fiquei em dúvida. Se é sobre visão ou se é sobre mentalidade. Mas eu quero falar sobre como tu tem enxergado algumas coisas. Aqui a gente leu que Jairo foi a um encontro de Jesus, porque ele tinha uma necessidade, ele tinha um pedido. Então ele sabia quem era Cristo. E ele vai e ele fala sobre a filha dele. Ele tem um pedido. Cristo, tu tem que ir comigo e tu tem que impor as mãos. E ela será curada. E ela será salva. E Jesus escuta o pedido. E o que a gente leu e repetiu é que Jesus foi com ele. E aqui a gente tem um pulo na história. Vai acontecer outra cura agora. E lá no verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre?
Quando eu comecei a ler o texto e a meditar sobre isso, eu fiquei pensando qual seria a minha reação. O que tu faria nisso? Só para. Tu está indo, Cristo está indo contigo, ele precisa ir lá e orar pela tua filha. E na metade do caminho, Cristo para, faz uma cura, e depois vocês continuam caminhando. E aí chega um conhecido teu e, cara, não incomoda mais o mestre. Tua filha já morreu. E eu ia colocar a culpa no tempo. Ia virar para Jesus. Se tu tivesse caminhado mais rápido, a gente chegaria antes e ela não teria morrido. Isso. Lembra que era para a gente ser verdadeiro? Era a primeira coisa. Eu comecei a pensar, cara, eles chegaram, não incomoda mais o mestre. Porque se a gente for ver aqui, verso 36, não é Jairo que responde, é Cristo. Mas Jesus sem acudir a tais palavras. Talvez Jairo ficou sem resposta, sem reação. A minha, talvez não ia ter uma resposta, não ia falar. Mas o meu pensamento caminhou devagar. Parou para contar a parábola. Está querendo fazer milagre. Se ele tivesse apertado o passo, minha filha estaria salva. E a gente começa com um monte de e se. E se Deus tivesse feito assim na minha vida, tudo teria sido diferente. E se tivesse sido diferente? E se? E daí eu comecei a imaginar um monte de coisa. Comecei a viajar, assim, imaginando um monte de coisa. Daí até que eu parei e vi que na minha história e na minha imaginação, eu ia virar para Cristo. Ia falar para ele caminhar mais rápido. E daí eu parei, cara, eu ia parar para Cristo, falar para ele caminhar mais rápido. Aquele que é soberano. Aquele que tem poder para todas as coisas e para aquele que sabe de todas as coisas. E algumas vezes a gente para na nossa vida. E parece que a gente quer ensinar a Deus como ele deveria fazer. E como era sobre vista a mensagem, Jairo teve um encontro com um problema. Uma notícia ruim. Que a filha dele já tinha morrido. E daí eu fui pesquisar o significado da palavra problema. Que é aquilo que está diante de si. Uma questão, uma dificuldade. Sabe o que se apresentou diante de Jairo? Aquilo que estava diante dos olhos de Jairo? Um obstáculo. E quando esse obstáculo surgiu diante de Jairo, ele tirou os olhos daquele que estava com ele. O que o inimigo tem tentado na nossa caminhada? Tirar os nossos olhos do Senhor. Tu pode sair daqui com a palavra que for, mas se tu tirar os olhos do Senhor, com certeza, tu vai se perder. Com certeza tu vai ficar parado. Então, essa noite, se tu não lembrar de nada do que foi dito, tu lembra disso. Mantenha os olhos naquele que está caminhando contigo. A gente leu ali, e ele foi com Jairo. Ali Jairo parou diante de uma notícia ruim. E hoje eu quero falar sobre essa nossa dificuldade dos nossos olhos. Tem uma frase que eu vi há muito tempo atrás, que fala assim, ó, o maior desafio de transmitir o evangelho para essa geração é que eles ouvem com os olhos e pensam com os sentimentos. Eu vou repetir só o final, tá? Eles ouvem com os olhos e pensam com os sentimentos. E, de primeira vista, talvez não faça sentido, mas se tu parar para te examinar a forma que tu tem caminhado, talvez tu tenha escutado com teus olhos. Assim como foi com Jairo. Aquilo que estava diante dele, uma notícia ruim, impede ele de seguir a caminhada. E daí eu tô vendo isso e é porque nós paramos na nossa caminhada. Nós paramos na nossa caminhada por coisas que têm se levantado. Porque eu falei sobre a mensagem de domingo do pastor Toninho, que tem coisas inesperadas. Ali ele estava caminhando com Cristo para ir curar e salvar a filha dele. Na metade do caminho, teve o inesperado. E uma coisa que vai ter, sempre vai ter algum problema. Só vai mudar qual.
mas a nossa caminhada vai ter. E a gente vai sair daqui essa noite, como era para construir um entendimento, entendendo que isso é bom. Isso é bom. Tempo de deserto é bom. É isso que eu quero construir essa noite. Tem um ditado árabe, que vocês estão com uma cara séria, daí vamos para dar culto, virar para a pessoa do lado. Tem um ditado árabe que fala assim, ó: homens são igual tapetes, eles precisam ser sacudidos. Faz um negócio, dá uma sacudida, só para ele acordar que é o frio, daí vai frio, coberto, um monte de casaco, vai pegando no sono. Não tento. E que essa noite não seja sacudido só pelo teu irmão, com um toquezinho no ombro. Mas que tu consiga, pela graça de Deus, ser sacudido pelo Espírito Santo. Como nós ouvimos agora com os nossos olhos, muda toda a nossa caminhada. Até mesmo dentro da igreja. A gente começa a olhar para os nossos irmãos e começa a ver erros. Começa a olhar o pecado do outro e a gente quer agora justificar o nosso erro pelo pecado do outro. Quer ver uma frase bem conhecida que ele sabe quando o morno olha para o frio e ele pensa que ele é quente? Faz sentido para vocês? O cara morno, o que ele vai pegar? Um pior do que ele. Olhou para o frio. Qual é a ideia dele? Só quente. Então agora ele está ouvindo pelos olhos. E daí aquilo que não é o padrão começa a ser o padrão. E aquilo que é a tendência, a gente aceita. Porque nós estamos andando por vista. Qual é o nosso padrão? Como eu falei que a mensagem é de trás para frente, vocês completam, tá? O justo viverá por fé. E fé é das coisas que não se veem. Então a gente deveria, agora pelo contrário, e talvez não faça sentido falando, mas como a gente está construindo, nós deveríamos enxergar pelos ouvidos. A gente deveria andar firmados naquilo que a gente escuta. Porque o justo viverá por fé. E a fé não se vê. Então, por que nós temos parado e caminhado de forma errada? Pela vista. Aquilo que tem se levantado diante de nós. Então, hoje é para corrigir uma visão. Ou talvez corrigir uma mentalidade. Isso eu fiquei na dúvida. Se a tua visão vai corrigir a tua mentalidade ou se a tua mentalidade vai corrigir a forma que tu tem visto. Depois da mensagem tu me fala qual era o correto. Eu me deparei com uma frase que é sobre as aflições. E eu achei ela muito boa. Ela fala assim, ó, se as aflições nos levam mais perto de Jesus, da Bíblia, da oração, são, na verdade, bênção. Tá, eu vou repetir. Se as aflições nos levam mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, são, na verdade, bênção. É uma boa frase. Na teoria, ela é uma boa frase. Na prática, é difícil. Mas ela não deixa de ser uma verdade. Se toda provação, aflição e dificuldade te leva mais perto de Cristo, da oração e da Bíblia, na verdade é bênção. Isso está certo ou está errado? Só faz assim, só para ninguém pegar no sono. Está certo? E não precisa responder para mim, mas responde para ti mesmo. Na tua vida, tu enxerga isso como bênção? Quando vem a aflição, a dificuldade, a provação, o tempo ruim, tu enxerga como bênção ou não? E o não entender ou não discernir esse tempo, o que a gente faz quando isso daí chega? A gente vai orar. A gente vai ao Senhor pedir, porque a gente é crente, a gente vai pedir livramento. Senhor, me livra.
disso que está me acontecendo. E daí o Senhor está, cara, mas isso faz parte de um processo. E a gente está pedindo livramento daquilo que é um propósito. E daí a gente se frustra, porque não vem resposta. E a resposta de Deus era tempo ruim. E Deus está sobre todas as coisas. E daí a gente está pedindo, Senhor, me livra. E o Senhor, não, tu não entendeu. Fui eu que te levei para esse tempo. E daí a tua pergunta pode ser, que Deus é esse que está me levando para o tempo ruim? Eu não sei, tem quantos pais aqui? Ah, o Léo. Mas o Léo ainda não vai entender quando for ensinar uma lição para o filho. E às vezes tu deixa ele dar umas rateadas. Só para aprender. Às vezes tu deixa ele fazer um negócio errado e depois tu vai explicar como que era. Só uma lição. E daí quando Deus vai te levar para esse caminho, a gente não consegue enxergar um agir de Deus como um pai amoroso, que está ensinando e moldando seus filhos. Porque a gente quer o caminho mais fácil. A gente quer o caminho sem dificuldade. E deserto, tem um lance que é ruim no deserto, que ele é para gerar dependência. Lá tem que ter entrega, renúncia, busca. E daí o que a gente quer é só preservar o nosso eu e ficar cômodo, confortável. E isso era Jeremias 8:11. Por isso que as nossas feridas são curadas só de forma superficial. Porque no primeiro toque, a gente já sai e se acomoda. A gente não quer limpar a ferida. A gente não quer tratar. Sabe? A gente não quer mexer no machucado. O Yuri que está fazendo fisioterapia dói pra caramba. Né? A gente não quer isso. A gente quer ficar na nossa. E Deus quer, de fato, tocar na ferida, de forma profunda, tirar tudo, limpar e sarar. Daí sim a gente vai dizer paz, paz, e há paz. Mas a gente vai ter que ter esse entendimento. Deus está querendo trabalhar em nós e através de nós. A gente só quer Deus trabalhando através de nós. Senhor, me usa. Me enche com teu Espírito Santo. Quero ser um instrumento teu. E Deus está, não parei. Agora eu vou limpar esse instrumento. Agora eu vou moldar ele. Então Deus está trabalhando em nós e através de nós. Entenda isso. Vamos abrir em Romanos 5, já que é sobre mau tempo e gerar um entendimento. Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E aí segue a lista, perseverança produz outra coisa, que produz outra coisa, mas repete só uma parte comigo, sabendo, é o que estava escrito ali. Isso daí vai fazer toda a diferença. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus está trabalhando em nós e através de nós. A gente vai enxergar agora a tribulação e a provação e a notícia ruim, sabendo que vai produzir algo, que Ele está conosco. Quer ver Romanos 8? A gente gosta de Romanos 8. Romanos 8, 28. Já começa assim, sabendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto
os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que a gente seja a imagem do primogênito. É só sabendo, porque se tu não souber que todas as coisas cooperam para o bem, tu vai parar. Só que tudo isso na teoria é muito fácil, como foi dito ali antes. Na prática, talvez a gente tire os olhos disso. Então, já que era para construir entendimento, é que os ambientes, circunstância ou uma estação que tu está vivendo, elas são para te moldar. E elas são para produzir. Foi o texto ali que a gente leu. Tudo isso vai produzir em ti algo. Então, todo esse tempo não é um destino. E também não é consequência de erro. Às vezes a gente acha que deserto é consequência de pecado. E não, deserto é um processo. Faz parte do propósito. Se a gente for ler, a gente não vai abrir, mas se a gente fosse ler, Mateus 4, Jesus não foi para o deserto porque ele pecou. Foi levado pelo Espírito. Então, deserto não é consequência de pecado. Então, se tu começar a entender tudo isso que tu está vivendo, que é para produzir algo em ti, porque Deus está trabalhando em ti, muda. Esse é o nosso sabendo. A gente tem que saber que Deus quer nos moldar, Deus quer nos encher e aperfeiçoar. E já que a gente gosta de ficar na zona de conforto, bem acomodado e confortável, e algumas vezes a gente não escuta o nosso irmão, ele usa de circunstâncias, o ambiente. Às vezes tu tem que ser levado para um lugar que tu vai ter que te socorrer em Deus. É a única coisa, deserto era isso daí. Era tu e Deus. Então, algumas vezes na tua vida ele vai fazer isso. Ele vai te conduzir a um lugar de dependência. Vai ter que soltar o pitbull, igual o pastor Toninho falou no domingo. Aqueles que não escutaram, ou vocês que já escutaram, escutem novamente depois da mensagem, que talvez faça mais sentido. Só deixa eu pegar minha outra folhinha aqui, que deu um... o pessoal tem um pessoal da liderança pegando no meu pé que eu ainda uso um esboço em folha de papel e não no celular. Eu me acho assim com o meu mapa mental. Voltando para a mensagem e voltando para a história de Jairo. O que Jairo queria? O que Jairo pediu para Cristo? Ele foi lá e pediu para ele ir junto e tocar na filha. Isso é só um outro parênteses da nossa mensagem. O que aconteceu na outra história? Uma mulher tocou na roupa de Cristo e foi curada. Eu estava meditando nisso e eu fiquei, cara, Jairo conhecia Cristo. E ele tem nessa caminhada, ele está vendo coisas acontecendo. Sabe, ele estava andando com Cristo. Eu acho que Jairo estava tão focado na sua necessidade, isso daqui é só um achismo, tá? Tão focado na necessidade dele e fixado no entendimento que Cristo tinha que ir lá e impor as mãos na filha para ela ser curada, que ele não estava vendo um agir de Deus nessa caminhada. Eu parei para pensar, cara, Deus estava com ele. Sabe, tu passar o dia, tu sair hoje caminhando com Cristo pro teu lado, sabe? Tu vai dormir com Cristo, vai dobrar ali a esquina com Cristo, só que tu está focado tanto na tua necessidade que tu não vê o agir de Deus. E a gente faz isso, às vezes a gente vem para cá e recebe e está rolando um monte de coisa, mas a gente está focado numa necessidade que a gente começa a se pegar aqui, cara, eu estou perdendo tempo, eu estou parado, Deus não está fazendo nada, e a gente não consegue enxergar tudo que Deus está fazendo e que Ele está caminhando conosco. Deixa eu só lembrar, a mensagem era sobre vista. Olhe para aquele que está andando contigo. Jairo estava focado em uma necessidade. Comece a olhar para aquele que está contigo. Para a gente entender melhor, vamos abrir em Ezequiel 47.
Ezequiel 47, versículo 1. Já que é para a gente sair do raso e ir para um relacionamento profundo. Ezequiel 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, para olhar para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e águas que davam pelo joelho. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Verso 5, mediu mais outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam ser passado a nado, rio pelo qual não se podia passar. Vamos só pular e vamos para o 9. Quando ele chega em águas profundas. Verso 9, toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Verso 11, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. O que eu fico nesse texto é que ele fica com e mais 1000, e mais 1000. É que nesse texto a gente tem duas opções. Fala que ele foi levado. E lá tem um homem com um cordel de medir. E a gente pode olhar tanto para a água ou para o homem que estava medindo. A gente tem a escolha no nosso dia a dia. Ou a gente vai olhar para a dificuldade. Eu, se ficasse olhando para a água, eu não ia muito profundo, não. Ou a gente olha para aquele que está medindo e nos chamando. Ou a gente confia em Deus quando Ele falar que tu é capaz, ou tu vai parar com a água pelo joelho. Por onde tu ficar pela metade do caminho, na tua zona de conforto, e tu não querer águas profundas, é que a gente leu no verso 9, que só lá onde estavam essas águas profundas, tinha vida saudável. É só lá que tu vai encontrar paz, e as tuas feridas vão ser curadas. Senão tu vai ficar no verso 11, mas os seus charcos, e eu vou falar o que é charcos, tá? Charcos significa, depois tu procura na internet, águas paradas, rasa, suja, uma poça d'água. E se tu ficar olhando muito para a água e tu não querer essa responsabilidade, um comprometimento e uma dependência daquele que está medindo e te falando que tem mais 1000 para te avançar, tu vai se tornar charco. E faz muito sentido, se tu não quer avançar, tu vai ficar parado. Charco, água parada, suja, sem vida. Vai falar paz, mas na verdade não há paz. Vamos continuar em Jeremias, mas agora é 37. Ezequiel, desculpa, 37. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles.
eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Verso 4, disse-me ele: profetiza a esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mais uma vez é um cara que é levado a um ambiente ruim. E lá ele ainda manda dar uma volta aí e dá uma olhada nesse vale. E ele fala que era muito grande, só ossos secos. E ele fala: agora profetiza. E ele fala que ele profetiza e não conforme o que ele viu, não conforme o ambiente que ele estava. Ele profetizou conforme ele ouviu. O que falta para nós agora é a gente ter esse encontro com Cristo e ouvir o que Ele tem para nós. A dificuldade dessa geração com sua identidade e com seu chamado é que ela não está firmada naquilo que ela ouve, mas é naquilo que ela vê. Eu vou falar por mim, mas daí vocês vão se examinando. Sabe quando alguém chega e te entrega uma palavra? Tu vai ser, vai lá, tu vai ser pastor. Daí tu pega, o que tu faz? Eu? Não, eu não. Porque tu ouviu, mas tu te move segundo aquilo que tu vê. O que a gente tem que fazer agora é começar, já falei antes, como que era de trás para frente, a gente tem que começar agora a enxergar pelo ouvido. Aquilo que a gente ouviu, agora vai trilhar o nosso caminho. Assim como ele profetizou, segundo aquilo que ele ouviu, nós vamos caminhar, segundo uma palavra. E daí o filtro não é mais a nossa vida. Porque a gente pode receber uma palavra, daí a gente vai olhar para nós mesmos, não, isso não é para mim. Eu não sou capaz. Não, cara, tu falou isso porque tu não me conhece. Esse era o ambiente que ele estava, todo errado. E ele pega e ele profetiza, segundo o que ele ouviu. E eu estou repetindo isso que é para te entender. É segundo o que ele ouviu. E tu tem que caminhar segundo aquilo que tu ouviu do Senhor. Como eu falei, a gente tem um inimigo. O que o inimigo não quer? Não é que tu não caminhe, mas ele não quer que tu fique olhando fixado para o Senhor. Pegando da história de Jairo, que ele foi com Jairo, o que ele quer agora? Tirar os teus olhos daquilo que Deus tem. Vamos abrir em Tiago 1. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3. Pois vocês sabem, a gente leu em Romanos, sabendo, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E é sabendo e com muita alegria que vocês vão passar por várias dificuldades. É o que a gente está lendo em Tiago. Além de saber, vai ser com alegria. E por que vai ser com alegria? Porque estamos sabendo que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. E esse tempo Ele está produzindo em nós maturidade, integridade. Vamos ser completo. Estava ali em nada, na minha está em nada deficientes. Ali sem falta alguma.
O grande problema disso é que um pouquinho mais para frente, em Tiago 1,14, vai falar que ele nos atrai. Ele nos atrai e nos seduz. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Na minha está atrai em vez de arrastado. Então ele nos atrai e nos seduz. E a pergunta é para quê? Porque ele nos atrai e nos seduz. E como que ele faz isso? Se a gente for pegar lá em Gênesis, não vamos abrir, mas Gênesis 3:6, vocês lembram como que Eva foi tentada? Vai falar que chega a serpente, troca uma ideia com ela, daí no verso 6, ela vendo o fruto e vendo que ele era agradável e desejável. Então, quando a gente estiver com alegria, sabendo que Deus está trabalhando em nós, nosso inimigo vai querer agora nos atrair e seduzir por um caminho sem provação, dificuldade, sem ser moldados. Vai ter uma segunda opção mais fácil, leve, cômoda, que tu não precisa sair da tua zona de conforto. E tu pode ir por esse caminho. O grande problema, lembra que deserto não era destino? Deserto era um processo de um propósito. Então, se tu optar por outro caminho, o que tu faz? Tu quebra o processo. Se a gente leu ali que a gente ia passar pela provação alegre, e essa aprovação ia produzir em nós maturidade, integridade, e a gente ia sair dela nada deficiente, sem falta alguma, se a gente optar pelo outro caminho, a gente vai ir pelo outro caminho sem produzir nada. A gente vai estar caminhando anos. E lá no final a gente vai chegar imaturos. Não vamos estar completos. E com muitas faltas. Porém, confortáveis. Daí lá no final a gente vai ter uma fala. Paz, paz. Mas na verdade, não há paz. Porque as minhas feridas foram curadas superficialmente. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Hoje não teve nem fundinho musical. Foi no, né? Mas com friozinho, nesse tom, com uma musiquinha no fundo, eu acho que eu ia perder alguns no caminho. Mas é isso, na nossa caminhada a gente vai receber uma palavra. E tudo que o inimigo vai querer é te oferecer algo mais confortável para te ficar ali. Mas o que eu tenho visto é que lá na história do cego que a gente começou, não sei se vocês repararam, mas Cristo tira ele do lugar que ele estava para curar. Cristo chamou ele para fora. Cuspiu no barro, fez um negócio nojento, tocou no olho e curou. Aqui a gente começou a ver que eram ambientes. Ele foi levado para um ambiente, daqui um pouco ele foi levado para outro ambiente. E na história de Jairo também. A história de Jairo que a gente estava lendo não termina com uma filha morta. A gente leu ali que Cristo ele não acudiu a tais palavras. E fala para Jairo seguir. Vamos porque a tua filha não está morta. Ela dorme. Chegando lá tem um alvoroço, um monte de gente chorando, um ambiente de luto. Cristo manda todo mundo sair da casa. Entra com seus discípulos e lança só uma palavra. Manda ela levantar. Acorda. E a menina desperta. Mas de novo ele tira pessoas do ambiente. Ia falar que tu tem que ser uma resposta no ambiente que tu está. É a circunstância, a fase que tu te encontra, que tu pede uma resposta, está na hora de tu profetizar, segundo o que tu tem ouvido, e não segundo o que tu tem visto. É hora de tu mudar esse ambiente.
E sobre isso eu tenho duas coisas, que é os últimos 2 textos que eu vou ler, que é em Hebreus. Mas eu já quero falar sobre o que é essas duas coisas antes da gente entrar no texto. É sobre incredulidade e sobre medo. Toda essa palavra, tudo aquilo que nos faz parar diante de uma dificuldade, é incredulidade e medo. Quando nós recebemos algo sobre a nossa identidade e chamado, é incredulidade que faz a gente não receber. Quando Ele manda a gente avançar em águas mais profundas, é incredulidade e medo. O que te impede de tu te abrir para Deus, para Ele tocar na tua ferida? Incredulidade e medo. Diante de um ambiente que a gente sabe que Deus é soberano, muitas vezes a gente esperneia por causa de incredulidade do governo de Deus e medo que a circunstância vai sair dos nossos braços. Que essa noite Deus consiga tocar na tua incredulidade e no teu medo. Hebreus 3. Hebreus 3:19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. No verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração. Hebreus 4:1. Temamos, portanto, que se nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vocês tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouviram. Tem um negócio que eu não sou muito de assistir série, mas tem um negócio em filme, em série que eu gosto. Aqueles negócios de tribunal americano. Eu nunca fui num tribunal, tá? Então eu não sei se tem aqui, mas acho que é só coisa de filme. Sabe aquele que tem que colocar a mãozinha em cima, acho que é a Bíblia, e fazer um juramento? Como que é esse juramento? Eu prometo dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Sabe por que tem esse juramento? E porque ele não termina na primeira frase? Que é, a gente promete falar a verdade. E foi isso daí que eu comecei falando. Ser verdadeiro contigo mesmo. E eu queria terminar pedindo para ti não falar nada além da verdade. Não tenta embelezar e justificar a tua vida e as tuas ações. Os ambientes, as circunstâncias, as fases, o problema que chegou diante de ti. E a outra não fale nada além, nada fora. Fala só a verdade. Tu e Deus. E eu queria te convidar para ti ficar de pé. E tu começar a examinar aonde Deus tem que tocar. Esse era o convite. Igual aquele cego que a gente começou lendo. Aonde que tu não está enxergando tão bem assim. Tem uma visão parcial. Tu está num momento que tu está vivendo, mas tu não está sabendo o que Deus está fazendo. Que tu comece a examinar o teu eu e que tu seja verdadeiro. Faz esse juramento. Tu e Deus. Eu prometo dizer a verdade. Somente a verdade. E nada além da verdade. Tudo aquilo que tem se levantado e impedido de tu avançar para águas profundas. Tem impedido de tu ser verdadeiro com os outros, com os teus irmãos. Tem impedido de tu ser tocado e de fato curado. E pela falta de verdade, tu tem falado paz, paz,
mas lá no teu íntimo não tem. Quando apaga a luz do teu quarto, não há paz. É que tu apresente para Deus e que essa noite tenha um segundo toque, que não vai ser uma mudança, porém uma transformação. Deus não muda ninguém, Deus transforma, porque Ele quer fazer novas coisas, uma nova criatura, completa, plena, e tudo isso tem um processo que a gente leu em Tiago. E essa noite faz parte desse processo de ter vindo até aqui. O que vai fazer a diferença agora é a tua resposta para tudo aquilo que tu ouviu. Se Deus tem falado algo contigo essa noite, eu vou te pedir que tu venha aqui na frente. Hoje não tem um apelo específico. É se Deus tem falado contigo. Se tu tem te movido por vista, tu tem te acomodado, tu tem de fato não falado toda a verdade. É aquele tudo bem que não está nada bem. Para que tenha um toque.